Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer que nós não vimos cá para discutir gestão danosa, porque há sede própria para, eventualmente, havendo gestão danosa, essas questões serem discutidas. Também não viemos cá para discutir a Binter, porque a Binter, portanto, é uma companhia que é bem-vinda ao país e em relação à qual, portanto, o PICV não tem absolutamente nada a ver contra esta companhia. A cada dia que passa, fica cada vez mais provado que os cabo-verdianos foram surpreendidos com a decisão do governo de Cabo Verde de liquidar os TCV, ao retirar-lhe os voos domésticos, o segmento principal do seu negócio. Mesmo depois da tentativa do Sr. Primeiro-Ministro, no início dessa sessão, e agora do Sr. Ministro da Economia, as informações prestadas continuam a ser manifestamente escassas e nada esclarecedoras. Para o grupo parlamentar do PICV, a liquidação dos TCV poderia ter sido evitada se tivesse havido vontade para o fazer, e isso só não aconteceu porque o governo, por opção, agiu de forma intencional, deliberada e intransparente, liquidar a companhia de bandeira numa decisão absolutamente irresponsável na gestão dos bens públicos. E é um volte-face relativamente, portanto, àquilo que está no programa do governo. O governo tinha comprometido reestruturar os TCV, limpando o passivo e assumindo as responsabilidades para repor o equilíbrio financeiro, antes e não depois de liquidar, Sr. Ministro. Mobilizar os parceiros estratégicos para a reestruturação e não para a liquidação. Portanto, era o compromisso que fizeram. Quando estava na oposição, o MPD havia escolhido a TCV para aniquilar, através de uma feroz campanha para denegrir a imagem, tendo à cabeça o Sr. Deputado Miguel Monteiro. Enquanto o governo, desde que tomou posse, tem adotado publicamente discursos contraditórios, avançando ora com uns dados, ora com outros, e assumindo uma postura de absoluto secretismo em relação ao dossiê TCV. O que, ademais, é agravado pelo facto de, mesmo mediante solicitação, se recusar terminantemente a facultar à oposição ou a socializar com a nação os meandros de que pretende fazer. Vamos aos factos. O governo tem estado a manipular os números. Os TCV sempre teve confrontado com resultados negativos. Desde sempre conviveu com resultados negativos. Em 1997, esse resultado foi de menos 188 milhões. Em 2000, foi de menos 291 milhões. Em 2001, foi de menos 205 milhões. Isso significa que a empresa sempre viveu numa situação de falência técnica. Esta situação não são, deste modo, apanágio desses últimos 15 anos, mas se calhar de 20 ou 30 anos mais. Não se deve esquecer que, nos termos do Código Comercial, uma empresa nestas circunstâncias pode ser objeto em qualquer momento, a pedido dos credores, de um processo de declaração de falência. O PICV, contrariamente à visão economicista do MPD, sempre entendeu que deveria ser a reestruturação e a privatização, mantendo viva a nossa companhia a nível doméstico e a nível internacional. E é neste quadro de esforço da empresa que o governo, em 2014, aquilo que o MPD está a considerar gestão danosa, foi a salvação da TCV. Pois, caso contrário, o governo atual não estaria a ganhar dinheiro com o negócio acabado de fazer com a nova companhia, adquirindo 30% das ações, supostamente correspondente à posição comercial dos TCV no mercado doméstico. Quem calculou esta posição? Que estudos foram feitos para dizer que a posição comercial dos TCV no mercado, neste momento, corresponde a 30%, ou seja, o valor que vão pagar e que eu vou enunciar mais abaixo? É que, face às dificuldades financeiras, graves situações de incumprimento e risco de ser acionado o mecanismo de falência por credores, o Conselho de Administração, em 2014, socorreu-se do seu ativo para equilibrar as contas da empresa. É neste quadro que aparece o negócio de handling, que gerou benefícios para a empresa no valor de 3,9 milhões de contos, permitindo diminuir drasticamente a dívida, portanto, com a ASA, e com o Estado também, e com as empresas bancárias. Foi neste quadro que foram vendidos os 2 ATRs,
que permitiram ganhos no valor de 32,2 milhões de dólares. Renegociou os acordos de leasing com ganhos para a empresa na ordem dos 4 milhões de dólares por ano e reduziu o passivo bancário da TACV em mais de 5,5 milhões de dólares. Em consequência, os resultados líquidos de 2014 foram positivos em 1,5 milhões de contos. Desmintam. Com a saída do handling, que até deu lucros para o Estado em 2016, na ordem dos 680 mil contos, 311 trabalhadores ficaram salvos da vossa saga de despedimento. Uma outra verdade que deve ser reposta: a questão dos 300 mil contos mês transferidos aos TACV. Essa é uma falsidade na qual muito boa gente acreditou e até parece que outros estão a ser pagos para continuarem a divulgá-la. O PSV nunca fazia essa transferência. Basta analisar as contas de 2011 a 2015. Quanto ao ano de 2016, é a administração da empresa a negar que tenha estado a receber esse dinheiro, e então teremos que saber, Sr. Ministro, e o senhor também Ministro das Finanças, para que conta bancária esse montante vinha sendo depositado. Portanto, fica aqui desmentido de forma categórica que havia transferência mensal de 300 mil contos para os TACV. Não quis deixar essa questão porque muitas pessoas que estão a apoiar essa decisão é porque foram levados a acreditar que os TACV estavam a provocar sangria nas finanças, o que não é verdade. A nova administração, que disseram que é competente, foram nomeados para reestruturarem a empresa. Para isso receberam, durante o ano de 2016, um empréstimo de 450 mil contos, com aval do Estado, e mais um empréstimo de 200 mil contos, para reforçar a tesouraria. Além disso, receberam mais 1,4 milhões de contos e, no fim do exercício, apresentaram um resultado negativo de 2,3 milhões de contos. Que tipo de gestão é essa? Para o PSV, continua a fazer sentido o país ter a empresa de transporte aéreo reestruturada e privatizada através de um parceiro estratégico. E as medidas de reestruturação já estavam em curso e agora foram abortadas pelo MPD com esta decisão. Consistia na cisão do handling, cujos ganhos demonstramos anteriormente, reorganização e cisão do setor doméstico, o estudo estava em curso, reorganização do setor internacional, um hub no SAL, business plan estava finalizado, 3 segmentos de negócio, uma estrutura internacional, outra doméstica e manutenção. Seriam necessários 60 pilotos, o que implicaria novos recrutamentos. Haveria igualmente necessidade de recrutamento de mais pessoal de cabine, 48 a nível internacional e 36 a nível doméstico. Haveria uma redução de pessoal comercial que ficaria com 106 trabalhadores dos 145 atuais. A manutenção ficaria intacta com 70 trabalhadores. Haveria também uma redução do restante pessoal que passaria de 128 para 163. Ou seja, 87 trabalhadores apenas seriam despedidos. E agora, neste quadro, todos vão para casa. Com a decisão tomada por este governo, ninguém sabe quantos trabalhadores vão ficar, uma vez que todos foram apanhados de surpresa. Os trabalhadores estão apreensivos. O Conselho de Administração não sabe na dica de nada. O governo não revela os termos do negócio. Ninguém sabe qual é o valor da posição comercial dos TACV no mercado interno. Pelas nossas contas, o governo deu a Binter, esse mercado, 30% dos 49, por 199 mil contos. Vai dar à mesma companhia mais 126 mil contos. Significa que o governo está a investir na Binter 325 milhões de contos. Nós perguntamos se esse dinheiro não dava, portanto, para investir, reestruturar as TACV. Além disso, é preciso dizer que o Estado, portanto, ao tomar essa decisão, acaba, portanto, por pôr em causa bens públicos e nós esperemos que durante esse debate possam, portanto, provar as coisas que nós aqui dissemos, nomeadamente a questão da transferência dos 300 mil contos. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado.